Meus amados irmãos, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. A primeira leitura deste domingo é uma continuação da leitura de domingo passado, da Epístola de São Paulo aos Gálatas. Irmãos, se vivemos no Espírito, conduzamos-nos também pelo Espírito. Não cobicemos a vanglória, provocando-nos uns aos outros, invejando uns aos outros. Meus irmãos, se um homem for surpreendido em algum pecado, vós que sois espirituais, instruí-o com espírito de mansidão, considerando a vós mesmos, para que não venhais também a ser tentados. Carregai o fardo uns dos outros, assim cumprireis a lei de Cristo. Porque se alguém se julga alguma coisa, quando não é nada, a si mesmo se engana. Examine cada um suas próprias ações, e não terá sua glória somente em si mesmo, e não se compare com o outro, que cada um carregará o seu próprio peso. Aquele que é catequizado na palavra reparta de todos os seus bens com aquele que o catequiza. Não vos enganeis, não se zomba de Deus, pois aquilo que o homem semear, isso também colherá. Quem semear na carne, recolherá da carne a corrupção. Quem semear no Espírito, colherá a vida eterna do Espírito. Não nos cansemos então de fazer o bem, porque no tempo próprio haveremos de colher o fruto, se houvermos sido constantes. Portanto, enquanto temos tempo, façamos bem a todos, principalmente aos irmãos na fé. O Evangelho de hoje narra um dos 3 milagres que os Evangelhos contam de ressurreição de Jesus. Embora fale que ele ressuscitou, mas narrar mesmo são 3 episódios. Segundo São Lucas, naquele tempo ia Jesus a uma cidade chamada Naim. Iam com ele seus discípulos e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva. Ela vinha acompanhada de muita gente da cidade. Vendo-a, o Senhor moveu-se de compaixão para com ela. Muito interessante o verbo que São Lucas usa, um verbo grego raro, para exprimir, não é ele só, também outros episódios parecidos, São Mateus e São Marcos usa esse verbo em grego, que é um verbo tardio, não havia no grego clássico, que indica muito profundamente toda o abalo emocional de Nosso Senhor, vendo o sofrimento daquela mãe, aquele filho único que morre, ela viúva. Moveu-se de compaixão para com ela e disse: não chore. Depois aproximou-se e tocou no esquife. E os que o levavam pararam. Então Jesus disse: jovem, eu te digo, levanta. E o que estava morto se sentou e começou a falar. E Jesus o entregou à sua mãe. E todos se encheram de temor e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta apareceu entre nós, e Deus visitou o seu povo. Digo-vos, amados irmãos, pela 10.000.000ª vez, se estiver vivo, continuarei dizendo:
Ser católico é difícil, mas vale a pena. São Paulo nos apresenta na sua epístola, no texto que acabamos de escutar, algumas orientações importantes para a vida prática. Primeiro, devemos nos conduzir pelo Espírito. Se vivemos no Espírito, procuraremos nos conduzir pelo Espírito. Nosso comportamento ser guiado aí pelo Espírito Santo, pelas inspirações de Deus, pela doutrina de nosso Senhor Jesus Cristo. Não cobicemos a vanglória, provocando-nos uns aos outros, invejando uns aos outros. Meus irmãos, a humildade é uma virtude de uma importância fundamental, e os meus filhos estão, como eu dizer, espero em Deus que não estejam, coitados, cansados de me ouvir dia e noite e dia, sem parar, sobre a importância da humildade. Nós estávamos estudando ontem de noite a reação de Pio XI ao pedido de Nosso Senhor, por meio de Irmã Lúcia, de consagrar a Rússia Imaculada do Coração. E Pio XI, que tinha lido todo o processo de investigação que o bispo de Leiria tinha feito, ficando comprovado a saciedade que as aparições de Fátima eram autênticas, creu nelas firmemente. Entretanto, recusou-se a atender a este pedido. Ele vinha fazendo tratativas com a Rússia comunista, para ver se conseguia penetrar missionários, até fazer um seminário dentro da Rússia, uma série de ilusões. E estando com aquele plano, ele se recusou a fazer aquela coisa tão fácil, que não lhe custava nada, nem impedia que ele continuasse aquele caminho que ele estava palmilhando, ainda que inutilmente. Convocar os bispos, todo mundo, avisar-lhes que tal dia, tal hora, todos estivessem cada um na sua catedral, onde melhor fosse, e pronunciassem aquela consagração aos corações de Jesus e Maria que o céu pedia. Quanto custava isso? Uma coisa muito pequena em matéria de esforço, embora muito grande em fruto, mas não fez. Não fez. Exatamente em 1931 ele soube disso. Até 39, não é? Sem fazer. Ele quem devia ter feito. Claro que ele não fazendo, o outro devia ter feito, o outro. Mas ele que devia ter feito, foi ele que recebeu a comunicação do céu. Aparentemente ele achou de cabimento esse recado dessa freira lá do fim do mundo, ele para fazer isso, aquilo, outro. Quer dizer, era um grande papa, escreveu encíclicas maravilhosas, mas não era um santo. Não era um santo. Humildade não estava na dose necessária. E a humildade deve estar em nossos corações na dose necessária. Através dela, tudo a gente consegue no caminho da salvação. Mas não é fácil.
Não é fácil. O que a soberba pode produzir de mal em nós é terrível. Terrível. Que tem ouvidos para ouvir, que ouça. Ninguém escute isso dizendo, ainda bem que para mim não tem importância porque eu sou humilde. Espero em Deus que essa infelicidade não esteja acontecendo no coração de ninguém. Assim, o modo como nós tratamos os outros, como nós somos inclementes com os outros, como nós guardamos mágoa dos outros, são todas as provas da presença dessa espantosa virtude diabólica chamada soberba, orgulho. Dentro de corações que se confessam, comungam, rezam o rosário, se vestem com decência, evitam mil outros pecados, mas esse não. Esse tem que ficar guardadinho no fundo do poço, ainda que feda. Meus irmãos, se o homem for surpreendido em algum pecado, vós que os espirituais instruiu com o espírito de mansidão, considerando a vós mesmos, para que não venhais também a ser tentados. Interessante. São Paulo diz isso, e eu confesso que sinto vontade de sorrir. Vós que sois espirituais. Alguém caiu numa falta, você que é espiritual, vá com mansidão ajudá-lo. Mansamente. Mansamente. Está ouvindo, espiritual? E São Paulo então diz, preste atenção a você mesmo. Você é capaz de fazer igual ou pior. Eu? É sim. Já os antigos diziam, o velho provérbio, nunca digas, deste pão não comerei, desta água não beberei. Carregai o peso uns dos outros. Assim cumprireis a lei de Cristo. Carregai o fardo uns aos outros. Na nossa comunidade existe uma regra, na lei da comunidade existe uma regra que é um desafio. Ela diz ao monge desta comunidade, lembrando que todos são escravos de Nossa Senhora, que a tarefa dele, mandada por ela, que é a dona, ele é escravo dela, é ser escravo dos outros, ser escravo dos outros companheiros. Perceber que programa dá para suar muito. Anos e anos para ver se começa. Para ver se começa. Carregai o fardo uns dos outros, para se cumprirdes a lei de Cristo. Porque se alguém se julgar alguma coisa, quando não é nada, está se enganando a si mesmo. Portanto, cada um examine suas próprias ações,
então vá procurar a sua própria glória. É isso mesmo. Examine suas ações, examine direito. Se você ficar com uma pinça, com um protetor para não sentir mau cheiro, começar a pegar aquela ação boa que você fez naquele minutinho. Pois é, aquela outra maravilhosa que você fez. Depois daquela outra, o resto está fedendo. Não é isso que São Paulo aconselha? Olhe tudo. Quando a gente olha uma paisagem, as montanhas mais altas aparecem mais do que as mais baixas, não é? As misérias grandes, elas devem ser mais vistas, ou então sua vida é diferente da vista do resto do mundo. Enxerga melhor o que é menos visível e pior o que é mais visível. Cada um então carregará o seu próprio peso. Aquele que é catequizado, ajude o que é o catequismo, quer dizer. Necessidade não é, naturalmente, é um textozinho ser isolado no conjunto. São Paulo recorda que quem recebe os benefícios espirituais deve compreender que deve contribuir para o sustento daqueles que lhe prestam esses benefícios. É uma questão de uma lei geral na Sagrada Escritura. Não vos enganeis, não se brinca com Deus. É verdade. E a gente pode brincar com Deus até se confessando. Eu peco quando me confesso. Até onde vai a honestidade dessa confissão? A determinação. Aquilo que o homem semear, colherá. Quem semear na carne, colherá a corrupção. Quem semear no Espírito, colherá a vida eterna. Hoje é tão fácil, não é? Semear na carne. Tudo hoje é podre, é corrompido. O mundo sempre foi um mau companheiro, mas hoje ele está muito pior. Que semeia do Espírito colherá a vida eterna. Lutar justamente contra a tentação, lutar contra essa escravidão da carne. Cuidado. Cuidado com o abuso do dia que Deus lhe dá. Do minuto que Deus lhe dá. Não nos cansemos de praticar o bem, porque um dia colheremos os frutos. Quem é católico não vive olhando para a terra, olha para o céu. Se nós formos constantes, não desanimando, colheremos os frutos. Portanto, enquanto temos tempo, enquanto a morte não chega, façamos o bem, principalmente aos nossos irmãos da fé, na fé, aqueles que estão mais ligados a gente pela verdadeira religião. O Evangelho nos dá um milagre extraordinário de Jesus. Ele vinha da Galiléia, não é? Com os apóstolos e uma multidão que desde a multiplicação dos pães o acompanhava, não querendo perder nada
do que ele dizia, do que ele ensinava. E vai se aproximando de uma pequena cidade chamada Naim, que devia ser bem interessante, bem agradável, pelo menos pelo nome que quer dizer isso. Pequena, que era toda murada, mas tão pequena que só tinha uma porta de entrada e saída. E na hora que vai se dirigindo, Jesus, como é daquela gente toda, vai saindo um féretro. Vão levando, não é? No féretro, no caixão, não era caixão naquele tempo, era um pé de padiola, sobre a qual estava o morto envolto, mãos atadas, pés atados, cada olho com uma moeda em cima para manter o olho fechado, cabeça coberta, porém o rosto do lado de fora. Como é costume entre os judeus, quando duas comitivas se encontram, a comitiva de dor tem direito a passar em primeiro lugar. Então, o féretro, o Jesus, com aquela multidão, sai de passagem ao féretro, mas na hora que se aproxima, vai atrás do defunto, a mãe, que era viúva e só tinha aquele filho que perdera a morte, chorando. E São Lucas diz que Jesus ficou profundamente comovido com a dor daquela senhora. Disse a ela: não chore. E tocou no esquife, fazendo os condutores pararem com aquele movimento. Aproximando-se do defunto, pega na mão dele e diz: rapaz, eu te mando, levante. E na mesma hora o morto fica vivo e se senta, e naturalmente, ao se sentar, fica atrapalhado. Não vinha acompanhando como vivo aquilo tudo. E agora se vê todo vestido diferente, em cima de uma padiola, carregado por outros, cercado por gente. E Nosso Senhor pega o rapaz e entrega à mãe. Começam todos a dar glória a Deus, olhando Jesus com um respeito muito grande. Não entendem realmente a totalidade de quem é Jesus, o Messias, o Messias Deus, porque são três coisas diferentes. Chamam Jesus profeta. Deus visitou a gente. Aqui está um grande profeta. Jesus não era um profeta. Jesus era o Messias. Na comparação aí para o passado, só havia uma figura que podia se comparar um bocadinho, de longe, com Jesus, que era Moisés. Ele não era um profeta. Era um homem escolhido para dar toda uma diretriz total ao povo, a antiga aliança. Só que Jesus vem não como um homem grande, importante, mas como o que ele é, o próprio Deus. E vem
dá o rumo final da aliança, não mais só com o povo hebreu, mas com toda a humanidade, todos aqueles que crescem e abraçassem. Quantas lições poderíamos tirar daí, meus irmãos, desse episódio? Porque Jesus vê aquele morto e, sem ninguém pedir, ele dá a vida a ele. No entanto, nós sabemos que Jesus não anda aparecendo e dando a vida a mortos. Porque não é esta a vontade de Deus, dar a vida do corpo, mas dá a vida da alma. E essa Jesus anda pelo mundo afora, dando a vida a mortos, despertando na pessoa o arrependimento dos pecados mortais cometidos. Levando a pessoa a receber os sacramentos, para lembrar a maravilha que é a confissão. Procura seu sacerdote e se encontra o perdão de Deus. Quantos pecadores ao longo da história se transformaram até em grandes santos. Me lembro aqui de um santo extraordinário que viveu em Florença. Na Idade Média, Santo André Corsini, filho de família riquíssima, nobre, companheiro de Petrarca, nascido bem pertinho um do outro, quanto à data, e que vai crescendo a história do rapaz e vai se entregando a uma vida de desordem, de pecado, de fusarca. Mas a mãe faz penitência e reza pela conversão daquele filho. A mãe chora, a mãe não para de suplicar a conversão daquele filho. Não para. Até que um dia, depois de uma noitada, de madrugada, como sempre acontecia, que André trocava o dia pela noite, de noite pecando, de dia dormindo. Ele chega em casa e a mãe está desesperada com o estado do filho. Trava-se um debate feio, grosseiro, desse filho com a mãe. E é tal a alteração que André sai pela rua fora, desesperado. A mãe costumava frequentar uma igreja diante de sua casa, Nossa Senhora do Carmo, onde ficava horas e horas rogando Nossa Senhora do Carmo pela conversão do filho. E ele chega, não é? De madrugadinha, não é? Manhãzinha, quase. E entra, encontra, passa pela frente da igreja do Carmo, entra nela, se ajoelha diante da imagem da Senhora do Carmo e começa a rezar, vendo, passando pela mente toda a loucura que praticou na vida toda, e agora com a mãe, naquele dia, contra sua mãe.
Passam-se os minutos, passam-se as horas, chega a hora da Santa Missa, os padres celebram, André está ali ajoelhado. Passam-se as horas, atravessa o dia, André está ali. Chega a tarde, André não sai do lugar. Chora e reza. Já no fim do dia, um frade chega e diz: o que está acontecendo, hein? Ele disse: eu quero falar com o padre prior. Então, o padre conduziu André pelos corredores da casa até o quarto do padre prior e o apresenta ao prior. Ao se aproximar do prior, André cai de joelhos e diz: padre, eu quero receber o hábito. A transformação era definitiva. Tudo agora era pequeno. Só havia uma coisa preciosa: ser de Jesus Cristo. Possuir Jesus e ser possuído por Jesus. E assim ele vai viver uma vida santíssima, santíssima. Não é maior do que a ressurreição do filho da viúva de Naim? Não é verdadeiramente maior uma alma ser transformada pela graça desta maneira? É sim. É bem maior. Bem maior. A ressurreição das almas. Porque muitas vezes o corpo está bonito, bem vestido, enfeitado, perfumado, mas a alma está fedendo. Está podre. Porque a vida da alma humana, com a promessa da salvação, é a graça de Deus. Não que a vida, a alma do pecado não esteja animada com a vida própria do Espírito. Mas isso para nada serve, porque morrendo assim ela vai para o inferno. Mas são as coisas que cristãos nós sabemos tudo realmente fedendo, porque falta Jesus Cristo. O que fazer? Comecemos por nós. Comecemos por nós. Convertamos-nos para sermos portadores de Jesus Cristo. Para não darmos mau exemplo. E para estarmos tão cheios dele, que cada um que se aproxima de nós sente o cheiro dele e se sente arrastar por esse perfume de salvação. Vamos o rosário.